Olá, irmãos, saudações no bom nome de Jesus. Pastor Egberto, passando aqui mais uma vez para falar com meus irmãos e estamos aí mais diante de mais um dia, de quarentena, muita gente ainda em seus lares, alguns tendo que trabalhar e diante da decisão que foi tomada, não só por nós, mas pela maioria dos cristãos, de fechar os templos e obedecer a questão da quarentena, mas muitas coisas eu tenho pensado e quero passar aqui um pouquinho para compartilhar com meus irmãos a respeito dos receios que eu tenho do Covid-19. Meu receio com relação ao Covid-19, mais do que se tem propagado sobre o medo dele como um causador da morte, para o cristão, a morte ela é algo que ela vai acontecer e não só para o cristão, mas especialmente para o cristão, ele sabe que a morte não é o fim. A morte é o passaporte para o encontro com o Senhor, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas a minha preocupação com o Covid-19 é quando tudo isso passar, esse tempo de reclusão. Eu creio que cada dia que passa se aproxima mais o período em que as coisas voltarão à normalidade. E eu queria ler aqui um texto que se encontra em Isaías capítulo 29, versículo 13, diz: O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Deus fala do povo de Israel de uma maneira muito dura através do profeta Isaías. Ele diz que aquele povo estava honrando a eles, mas só com a boca, com os lábios, mas o coração daquele povo estava longe do Senhor. E como eu falei aqui, o meu receio com relação ao Covid-19 é que tudo isso tenha vindo e quando passe, o nosso coração ainda esteja longe do Senhor. Eu creio que as pessoas vinham vindo num ritmo frenético de trabalho, igreja, casa. E será se agora as pessoas vão parar para pensar um pouco sobre a importância de ter tempo com a família, a importância de ter devocionais com a família reunida, seja ao redor de uma mesa, numa sala? Será que essas pessoas vão passar a valorizar isso como algo importante dentro da vida cristã? Será que as pessoas vão voltar desse processo todo de reclusão conscientes de que é importante não somente louvarmos a Deus, nos aglomerarmos em um prédio de uma igreja e termos o nosso tempo de culto a Deus, se o nosso coração estiver longe de Deus? Isso para Deus não tem valor. Isso para Deus não é o que Deus quer de nós como cristãos. Então é tempo de refletirmos o nosso cristianismo. E o meu temor é que a gente volte do mesmo jeito. Algumas coisas, por exemplo, eu posso dizer, anteontem, por exemplo, teve um pedido de oração em relação à Hidrolândia. E lá em Hidrolândia, famílias perderam tudo. E, pelo menos eu tive conhecimento de uma família que foi colocado pedindo oração, e eu disse que nós poderíamos mais do que somente orar. Nós podíamos fazer algo, ajudar. Passou e uma pessoa entrou em contato comigo. Uma pessoa. Meus irmãos, será que o nosso cristianismo de boca está tão bom, mas de atitude, o coração está longe de Deus, quando a gente não se compadece mais com o que acontece tão perto de nós? Ninguém viu uma movimentação de ninguém querendo ajudar. Salvação não é por obras, a gente já sabe disso. Mas um coração que está perto do Senhor, ele é sensível ao próximo. E às vezes, tão perto de nós tivemos gente aí precisando de ajuda. E dentro da nossa realidade, pessoas pedindo oração de algo que a gente pode fazer algo mais do que orar.
mas o nosso coração parece que não está tão perto, né, do Senhor. Parece que a gente entendeu os aspectos da parábola do bom samaritano, dos aspectos teológicos que envolvem, mas parece que a gente não entendeu ainda o espírito prático do cristianismo dentro daquela parábola. Bom, nós temos que pensar como é que está o nosso coração. Aspectos que eu queria destacar aqui primeiro, como é que está? A gente tem aprendido algo em termos de família, de valorizar mais o tempo em família, de valorizar a devocional com a família, de valorizar a vida com Deus. Eu temo que a gente tenha aproveitado esses dias mais em casa para usar mais a rede social, para estar mais diante de uma televisão, para estar mais fazendo preenchimento do tempo com coisas que não edificam. Eu temo isso. Meu temor com o Covid-19 é que ao passar não tenha mudado nada em nós como cristãos. Então, meus irmãos, que você esteja aproveitando bem esses dias. Você está trabalhando, sim, na linha de frente aí, nós temos orado por você, você que tem tido que estar diariamente trabalhando, nós como igreja temos orado, mas você que está em casa, você que está nesses dias aí recluso, como você tem aproveitado seu tempo? É para se aproximar mais com seu coração do Senhor, ou vai voltar e tudo vai ficar do mesmo jeito, ou você está às pressas de que tudo volte logo para você voltar para a correria que vinha até antes de tudo isso acontecer? Pense nisso. Pense em que nós não podemos continuar do mesmo jeito e às vezes insensíveis às atitudes cristãs que estão precisando. Eu reforço, eu sei de uma família que perdeu tudo e eu estou disposto a ter um grupo de pessoas para a gente ajudar essa família. E se você desejar, me procure. Outra coisa que eu queria falar com meus irmãos é sobre oração. Amanhã é sábado e eu gostaria de convidar várias pessoas que estão aí do outro lado da telinha para a gente poder ter amanhã uma jornada de oração das 4 da manhã até a meia-noite de amanhã. Serão 20 horas de oração. Cada hora, vocês sabem, tem 60 minutos. Dá para a gente dividir em 4 períodos de 15. Então, se nós vermos 20 horas de oração, nós precisaríamos de 80 pessoas para preencher de 4 da manhã até a meia-noite de sábado. Então seria uma jornada de 20 horas de oração da nossa igreja. Eu sei que tem pessoas que gostam de orar, eu sei que tem pessoas que estão dispostas a orar comigo. Então você vai fazendo uma lista aqui no nosso grupo e coloca o seu horário. Você aí começa às 4 horas, aí 4, às 4h15, de 4h15 a 4h20, de 4h15 a 4h30, de 4h30 a 4h45, então blocos de 15 minutos. Cada hora, 4 pessoas preenchendo 15 minutos. Vamos lá? Vamos orar? Seja despertado para isso. Não deixe a coisa ficar do mesmo jeito. Deus não colocou tudo isso, não somente na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas no mundo, sem propósito. É para a gente parar, para refletir no nosso cristianismo. É para nós pararmos e vermos a importância de vida com Deus, de santidade, de meditarmos na palavra dele e de termos uma vida de oração. Amanhã, jornada de oração de 4 da manhã até a meia-noite, 20 horas de oração através da nossa igreja, cada irmão preenchendo um tempo de 15 minutos. Coloque aí seu nome, entre conosco nessa e vamos orar juntos ao nosso Deus. Entenderam? Eu vou colocar depois uma lista de pedidos, mas eu preciso ver se vocês vão topar de estar conosco como igreja em oração. Então, de 4 da manhã até a meia-noite, cada um pegando 15 minutos, nós vamos fazer a lista e vamos catalogar os preenchimentos. Precisamos de 80 pessoas para estar orando. 15 minutos de oração. 15 minutos para você ir para o seu quarto, fechar a porta e ter um tempo com Deus em oração. 15 minutos no dia de amanhã. Jornada de oração, 20 horas de oração, Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. Bote seu nome, coloque seu horário e à medida que você for vendo já os horários preenchidos, você vai colocando outros horários. De 4 à meia-noite. Vamos lá? Vamos preencher? Vamos orar? Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe a todos.
que a gente possa voltar diferente do que como entramos nessa quarentena. Deus abençoe.